No Saber Direito desta semana, o professor Sandro Caldeira traz um curso sobre legislação penal especial e trata dos aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os temas são a apuração de ato infracional, as medidas socioeducativas, os crimes, as medidas protetivas e os recursos no ECA. A aula 5 começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Saber Direito, aqui pela TV Justiça. Eu sou o professor Sandro Caldeira e vou me apresentar rapidamente para você. Eu sou delegado de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, professor de penal, processo penal e legislação penal especial e mestre em criminologia pela UFP, Porto, em Portugal. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar aqui sobre crimes praticados contra a criança e contra o adolescente, abordando então essa temática extremamente importante, esse viés aqui do adolescente como vítima. Mas você pode me encontrar aqui nas redes sociais, no @SandroCaldeira, no meu Instagram. Pode mandar mensagem por lá, fala que assistiu aqui o Saber Direito, eu vou conversar com você e responder suas dúvidas com o maior prazer. Hoje, então, a gente vai iniciar aqui, efetivamente, falando sobre a figura do menor como vítima. Lembrando que o ECA ele aborda dois vieses aqui, né? A situação do menor como infrator e a outra possibilidade é do menor como vítima. Hoje, então, é sobre essa última que a gente vai abordar, a situação do menor como vítima, ou seja, como sujeito passivo dos comportamentos criminosos que são praticados contra ele, ok? Vamos começar então aqui. Primeira coisa que a gente tem que atentar é o seguinte: quando nós falamos em crimes praticados contra a criança e contra o adolescente, nós temos previsões que são específicas no Estatuto Menorista, mas é claro que elas não exaurem, em sua completude aqui, todos os crimes que podem ser praticados contra a criança e adolescente. Como assim, Sandro? Eu vou me valer também do Código Penal e das legislações extravagantes e vou poder aplicá-las efetivamente aqui quando o ato for praticado contra a criança ou adolescente, desde que eu observe o Estatuto e saber se não tem nada especial ali no ECA. Então, por exemplo, matar uma criança ou um adolescente, está em previsão no ECA? Não, eu vou para o Código Penal, vou aplicar lá o artigo 121, lembrando que inclusive eu tenho uma qualificadora de homicídio doloso contra indivíduo menor de 14 anos. Então a gente vai fazendo essas aplicações. Observo sim o Estatuto Menorista e observo também as legislações, seja o Código Penal e outras legislações especiais para saber o que efetivamente é aplicado ao caso. Mas hoje nós vamos nos ater aqui ao estudo dos principais aspectos relacionados aos crimes praticados contra a criança e adolescente com previsão no Estatuto Menorista, certo? Vamos lá então? Primeiro tópico que eu quero abordar com você aqui é justamente o seguinte. Vamos aqui trazer a questão das disposições gerais em relação ao Estatuto da Criança na parte de crime. Diz o seguinte, o 225 do ECA. Este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e adolescente por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Foi aquilo que eu disse para você. A gente vai utilizar aqui os crimes que estão previstos no Estatuto Menorista, verificar qual é a sua aplicabilidade efetiva ali, ou se eu aplico alguma outra legislação, sem deixar de lado também a possibilidade de aplicação de um Código Penal ou de alguma outra lei, desde que ela seja aplicável efetivamente àquela situação, e a gente vai ver isso aqui hoje, certo? Artigo 226, vamos aqui fazer o seguinte, estamos ainda analisando aqui a questão desses aspectos gerais, as disposições gerais do Estatuto Menorista em relação ao menor vítima, crimes contra o menor, 226, caput, diz o seguinte, aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal, e quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. Então, atenção para isso. Quando nós falamos aqui em crimes praticados contra a criança e adolescente, eu vou me valer da parte geral do Código Penal para analisar todas as questões, cálculo prescricional e outras questões que estão previstas lá, sobre pena, toda essa possibilidade que nós temos da parte geral do Código Penal e também as questões, as disposições processuais penais lá do Código de Processo Penal, certo? Ah, Sandro, mas eu vou aplicar tudo? Segura aí, porque a gente tem novidade, a gente tem questão aqui que a gente precisa falar, que diz o seguinte, veio aqui inserido em 2022, o parágrafo 1º do 226, que diz o seguinte, aos crimes cometidos contra a criança
E o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de setembro de 95, ou seja, não se aplica a Lei do Juizado Especial Criminal. O que isso significa? Você precisa atentar para o seguinte aqui. Quando nós falamos em incidência da Lei 9.099, ela no seu bojo traz uma série de possibilidades. Por exemplo, a aplicação das chamadas medidas despenalizadoras, transação penal, composição civil dos danos, suspensão condicional do processo. Isso tem previsão na Lei 9.099. Então, essa alteração que eu digo, que estou trazendo agora para você, que foi de 2022, antes disso, qualquer crime cometido contra a criança, contra o adolescente, se a pena máxima combinada fosse de até 2 anos, ou seja, de 2 anos para menos, seria infração de menor potencial ofensivo e eu poderia aplicar a Lei 9.099. Entretanto, houve uma mudança em 2022 e agora temos essa disposição expressa na qual veda claramente a possibilidade de aplicação de qualquer dispositivo da Lei 9.099, ou seja, da Lei do Juizado Especial Criminal, para essas situações que nós temos aqui em relação à criança ou adolescente que sejam vítimas de crimes praticados contra ela. Então, por exemplo, digamos que um adulto praticou uma ameaça contra uma criança. Um adulto praticou algum outro crime aqui do ECA, cuja pena seja até 2 anos. Hoje em dia, apesar da pena ser de até 2 anos, eu não vou poder remeter para o Juizado Especial Criminal esse crime. Eu vou ter que fazer o quê? Não tem termo circunstanciado, por quê? Porque eu não posso aplicar nada em relação à Lei 9.099, aplicar essa aqui, fazê-la incidir em relação ao Estatuto Menorista, quando estamos falando de menor vítima. Então, um adulto que comete um crime contra o menor, ainda que a pena desse crime praticado seja uma pena de até 2 anos, eu não posso aplicar a Lei 9.099. Isso acontece, isso vai gerar o quê, então? Não teremos possibilidade de composição civil dos danos, não teremos possibilidade de transação, de suspensão condicional do processo ou qualquer outra medida que esteja prevista na Lei 9.099 de 95. Lembra muito essa disposição a que a gente tem lá na Lei Maria da Penha, que veda também a aplicação da 9.099 nas situações que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, certo? Então, a ideia é justamente a mesma, ok? Evitar a aplicação aqui. A gente tem que atentar para o seguinte agora. Já vimos aqui essa situação dessa vedação do parágrafo 1º. Aí vem aqui o seguinte, o parágrafo 2º, olha, falando em violência doméstica, vem o parágrafo 2º que diz: nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Também foi incluído aqui pela Lei 14.344 de 2022. Então, uma lei aqui importante, ela traz essa questão também de medidas protetivas, né, para criança e adolescente em situações de violência doméstica, seja menino, seja menina, né? Não é só para mulher. Então, a Maria da Penha aplica para mulher, mas a gente tem a lei Henri Borel, que justamente traz para a gente essa possibilidade de, quando eu tenho criança ou adolescente vítimas, vamos aplicar todo um procedimento, ter medida protetiva para eles, né? Seja menino ou menina, desde que tenhamos uma situação de violência doméstica. Então, essa série de alterações, né? E uma outra questão que é interessante nós colocarmos, que é também o artigo 227. O artigo 227 do ECA diz o seguinte: os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. O que é que isso significa, pessoal? Que quando nós falamos em crimes praticados contra criança ou adolescente, todos esses previstos no ECA, a ação penal é pública incondicionada. Certo? Então, atenção para isso. Nem precisava ter essa disposição, porque como a gente aplica a regra geral do Código Penal, pelo Código Penal, artigo 100, a regra geral é que os crimes são de ação penal pública incondicionada, salvo se houver uma disposição ao contrário. Se aqui não tivesse nada, seria pública incondicionada mesmo. Mas aqui não custa nada reforçar para evitar qualquer tipo de argumentação contrário, né? Então, ele deixa isso de forma textual no 227, dizendo que todos os crimes previstos aqui no Estatuto Menorista, praticados, então, contra a criança e contra o adolescente, a ação penal é pública incondicionada, certo? Sem controvérsia. Prosseguindo aqui, então. Volto aqui a trazer para você, eu quero só deixar essa observação, eu pontuei aqui, que é importante, né? Qualquer situação que envolva violência doméstica ou familiar
Em relação à criança e adolescente, independentemente do gênero da criança ou do adolescente, menino, menina, nós vamos fazer a aplicação o quê? Da Lei Henri Borel, a Lei 14.344, de 24 de maio de 2022, aí com todas as disposições protetivas que estão elencadas lá. Então, é uma lei que lembra muito a Lei Maria da Penha, só que o viés dela é voltado para a violência doméstica e familiar também, mas contra criança e adolescente, independentemente do gênero, certo? Tanto menino quanto menina. Atenção para essa questão. Então, visto aqui esses aspectos gerais, eu quero trazer para você agora o seguinte: vamos tratar aqui algumas questões relacionadas a crimes previstos aqui no Estatuto Minorista. E, claro, eu quero trazer aqui os delitos que são mais importantes, os crimes que merecem comentário, uma melhor análise dos fatos, porque são crimes que acabam sendo muito praticados na atualidade e é importante essa maior consciência e trazendo, portanto, essa maior possibilidade de enfrentamento. Eu quero trazer aqui para você, a gente vai abordar agora, vou começar a tratar aqui, são crimes que envolvem a questão da pedofilia, sua grande maioria, do mercado da pedofilia. Vamos começar trazendo, então, fazendo essa abordagem, delineando esses crimes aqui. Mas a primeira coisa que eu quero colocar aqui, que é importante a gente lembrar, é que a pedofilia, eu vejo muitas pessoas se confundindo com relação a isso, a pedofilia em si não é crime, gente. Muita atenção para isso. Eu ouço muito, mas a pedofilia é crime. Cuidado, a pedofilia em si, ela é uma parafilia. O que é isso? É uma perversão sexual do indivíduo adulto que tem atração sexual por criança ou adolescente. Isso é uma perversão, certo? Enquanto ela está somente aqui na mente, no interno da pessoa, não há nenhuma exteriorização, eu não tenho crime algum. É uma perversão, é algo que está na cabeça da pessoa. É aquela pessoa, é como pegar um exemplo, um indivíduo que tem atração sexual por cadáver, que é a necrofilia, ou por animais, que é a zoofilia. Então, quando eu falo um indivíduo que tem atração sexual por criança ou adolescente, que é o pedófilo, enquanto ele mantém isso internamente, isso não tem crime algum. Tanto é que eu não tenho nem como descobrir, a gente tem um princípio da alteridade, porque eu não vou incriminar comportamentos internos. Quando é que a pedofilia se torna relevante e, a partir daí, crime, efetivamente? Quando esse pedófilo, ele exterioriza seus comportamentos, essa perversão dele, através de condutas que possuam previsão legal como crime. Então, se eu tenho um pedófilo, por exemplo, e esse pedófilo tem uma relação sexual com uma criança ou, com um indivíduo ali menor de 14 anos, por exemplo, eu tenho um pedófilo que praticou um crime de estupro de vulnerável, ou seja, um estupro de vulnerável de uma vítima menor de 14 anos é feita por um pedófilo, entendeu? Mas eu tenho um indivíduo que tem essa perversão, essa parafilia e externaliza esse comportamento que se adequa em um tipo penal considerado criminoso. Estupro de vulnerável, lá do Código Penal, artigo 217-A. E assim sucessivamente. Eu quero trazer para você agora, sabendo já como funciona a questão da pedofilia, a gente tem, no próprio Estatuto Minorista, uma série de dispositivos legais que buscam justamente o quê? Esse enfrentamento ao mercado da pedofilia, dessa questão da exploração sexual de criança e de adolescente, essa exploração da pornografia infantil. E a gente começa no artigo 240 do ECA. Ele diz o seguinte, acompanha comigo aqui: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena aqui é reclusão de 4 a 8 anos e multa, certo? Vai incorrer nessa mesma pena, pelo parágrafo 1º, quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput, nessas cenas pornográficas, ou ainda quem com esses contracena. Aqui, então, eu tenho justamente a incriminação de que comportamento? Eu tenho a incriminação daquele comportamento que antecede efetivamente ao consumo. Eu tenho a produção do conteúdo pornográfico. E vou, portanto, incriminar desde a base desse mercado que começa com a produção do conteúdo pornográfico que vai ser consumido pelos pedófilos. Então, não necessariamente o indivíduo que vai responder aqui pelo 240, ele é um pedófilo. Ele pode ser um indivíduo que queira explorar o comércio ilegal da pornografia infantil. Não necessariamente ele é pedófilo, mas ele é criminoso, entenderam? Então, a gente tem aqui o 240. Atenção para essa possibilidade. Ele, então,
tanto quem pratica, né, quem faz isso com relação a criança ou adolescente, responde aqui. Então, o tipo penal, ele tutela, ele protege efetivamente tanto a criança quanto o adolescente em situações que envolvam a pornografia infantil. Nós temos aqui um aumento de pena de 1/3 no parágrafo 2º, né? Se o agente comete o crime em que situações? No exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la. 2, prevalecendo das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. 3, prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até 3º grau, ou por adoção de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou de quem, a qualquer outro título, tem autoridade sobre ela, ou com o seu consentimento. Então, atenção aqui nessas pessoas que acabam tendo uma proximidade maior com o menor e que, de alguma maneira, conseguem influenciá-lo, né? Então, isso também a pena vai ser aumentada. Quando nós falamos aqui em bem jurídico tutelado, a gente está falando o quê? Nessa integridade física, psicológica dessa criança, né? Integridade moral desse menor, tanto criança quanto adolescente. Essa conduta, então, é perpetrada, ela é realizada através da prática de qualquer um desses verbos que a gente falou aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, o produzir, o reproduzir, o dirigir. Então, o cara que está dirigindo, que dirige a cena pornográfica, responde. Quem contracena na cena pornográfica com o menor, também vai responder. E aí, atenção para o seguinte, eu tenho esse sujeito contracenando com o menor, estão produzindo vídeo, eles vão responder pelo 240. Se esse menor, aí atenção, se esse menor, ele é um menor e está lá então com... O menor está com 16 anos de idade. Eu tenho, então, aqui esse indivíduo que vai ser responsabilizado aqui pelo 240. Todos eles, né? Criança é vítima, né, gente? Criança e o adolescente são vítimas. Lembrando que esse crime é um crime doloso, isso é muito importante, né? Eles têm que ter ciência de que estão lidando com menores de idade ali, que estão explorando esse mercado infantil, esse mercado de pornografia infantil, né? Isso é muito importante. Claro que a gente vai ver muitas vezes a defesa alegando que não sabia, mas imagina o seguinte, o mínimo que você tem que fazer é buscar a identificação desses atores que vão contracenar, porque eles fazem muito isso também. Às vezes, a produção de filmes pornográficos, eles contratam atores que têm ali 18 anos ou 19, mas que aparentam ser menores de idade. Esse tipo de comportamento não está tutelado aqui. É uma pessoa adulta, ainda que ela pareça menor, tem a comprovação de que ela é adulto, que ela é maior de idade, que ela tem 18 anos, dona da vida dela, não tem nenhum tipo de crime aqui. Se a relação sexual, pornográfica ou não ali, filmado ou não, é feita com consentimento e é tudo acordado, não tem problema. A questão toda é quando eu tenho menor, seja criança, seja adolescente. Agora, eu falei para você desse mercado de produção. Nós temos esse mercado de produção, mas temos também agora o seguinte, o produtor e agora o consumidor, que vem no artigo 241, que eu também incrimino o comportamento dele. Diz o seguinte no artigo 241 do ECA: vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena também aqui é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Nesse contexto, então, eu tenho aqui aquele indivíduo, aqui eu já estou falando efetivamente do pedófilo, né? Porque ele vai fazer o que aqui? Ele vai vender ou vai expor à venda esse produto, ele vai vender para o pedófilo, né? Então, tem o produtor, agora eu tenho um indivíduo que vai fazer essa intermediação. Pega o produto e vende o produto, ou expõe à venda o produto. Hoje a gente faz isso, né, de uma forma digital, então a gente tem uma pulverização do mercado de pornografia infantil através de sites. A gente usa muitas vezes site, né? A gente que eu estou dizendo aqui, a gente busca, né, como polícia, nessa investigação, são sites às vezes que ficam ocultos, né? E a gente busca essa identificação para tentar encontrar essas organizações criminosas, que são verdadeiras organizações criminosas. Não praticam só esse crime, mas diversos outros crimes, né? Então, a gente tem a figura do 241 aqui, incriminando esse comportamento de quem vende ou expõe à venda a pornografia infantil, também com bem jurídico tutelado aqui, a questão da integridade física, psicológica, moral dessa criança e desse adolescente que é exposta a essa pornografia infantil e essa divulgação da pornografia infantil. É importante lembrar aqui que qualquer pessoa pode praticar esse crime, qualquer um pode ser sujeito ativo desse crime. Sujeito passivo só pode ser criança ou adolescente, certo? Atenção para isso. E uma questão que é interessante, se ele vende a imagem aqui de estupro, que foi um estupro de vulnerável, gravou com um menor de 14 anos, gravou com uma criança lá de 10 anos de idade uma cena pornográfica, o que acontece?
nós temos o artigo 200, sai desse aqui e vai para o 218, 218C do Código Penal, certo? Sai do ECA. Vamos agora para o 241A. Ele diz aqui o seguinte: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio do sistema de informática ou telemática. Fotografia, vídeo ou outro registro que contenha a cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena aqui é um pouco menor, de 3 anos a 6 anos e multa. Então aqui eu incrimino o comportamento daquele sujeito que ele não vai vender, mas ele está trocando a imagem. Ele trocar figurinha, né? Então aqui ele troca pornografia. Vai um pedófilo trocando filme com outro, trocando imagem, trocando fotos pornográficas de crianças ou adolescentes. Oferece, troca, disponibiliza, transmite, faz transmissão. Então, existem redes privadas que fazem transmissões ao vivo das crianças em situações pornográficas. Claramente crime. Todos que estão assistindo também praticam, os que estão disponibilizando, que estão transmitindo, praticam crime. Aqui é a mesma coisa, a gente tem como bem jurídico tutelado essa integridade moral da criança, a integridade psicológica dessa criança e desse adolescente. Qualquer pessoa também pode praticar esse crime, certo? Qualquer indivíduo pode ser sujeito ativo, sujeito passivo, somente criança ou adolescente, certo? O 241B é um tipo penal interessante que a gente acaba se utilizando muito no nosso dia a dia, por exemplo, na delegacia de polícia, né? É um crime focado especificamente para o pedófilo mesmo, né? Por quê? Porque é aquele sujeito que tem lá no computador dele o vídeo pornográfico da criança, ou imagens de crianças em cenas pornográficas, ou está lá no celular, está no HD guardado na casa dele. Então a gente tem o 241B, que diz o seguinte: adquirir, possuir, armazenar, olha o armazenar aqui, né? Ou por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena é de 1 a 4 anos e multa. Aqui é importante lembrar o seguinte: a pena é de 1 a 4 anos, a pena de 1 ano, a pena de 1 ano para menos, em tese, seria possível a aplicação de uma suspensão condicional do processo, não é? Mas vamos lembrar aqui do artigo 226, que veda a aplicação de qualquer dispositivo da Lei 9.099. Então, nada feito aqui de aplicação de suspensão condicional do processo para esse pedófilo, né? Ainda bem que a gente teve essa alteração do artigo do 226 do ECA e trouxe essa vedação expressa de aplicação da Lei 9.099 para situações que envolvam criança e adolescente. Não tem nem sentido isso, né? Então, atenção aqui para isso. Outra coisa, né? Dá para aplicar bagatela aqui, gente? Pedófilo? Óbvio que não, né? Não se aplica bagatela para essa situação, ok? Aqui, então, eu tutelo o quê? O bem jurídico protegido, essa integridade moral da criança, né? Da criança e do adolescente, uma integridade moral do menor de idade, que fica completamente exposto a essa pornografia e que a gente não sabe onde isso vai parar. Então, a gente tem aqui tanto a questão de vídeos quanto a questão de fotografias que sejam armazenadas, a gente tem aqui armazenadas, possuídas, a gente tem a aplicação do artigo 241B de bola. Atenção para isso, qualquer pessoa também pode praticar, qualquer criança ou adolescente podem ser vítimas desse tipo penal aqui. Muita atenção para isso. E aqui a gente tem um julgado do STJ que eu quero trazer para você, com relação à competência para processo de julgamento desses crimes afetos à questão da pornografia, que é um julgado do STF que diz aqui o seguinte, são vários, né? Competência do juízo federal do local da consumação, ou seja, que é o local do lançamento dessas fotos na internet. A gente tem que ter uma investigação, saber de onde partiram essas fotos, lá é o que vai ter efetivamente o juízo competente federal para apuração aqui, na realidade, processo de julgamento desses pedófilos, tá? Aqui a gente tem uma questão interessante. Nós já sabemos que é crime o indivíduo armazenar, não é isso? Então tem aquele pedófilo que normalmente a gente vê muito, às vezes a pessoa, fulano, eu já peguei algumas dessas situações do indivíduo que falava o seguinte, olha, meu filho estava na casa de um colega e aí o indivíduo teve relação sexual com ele, isso da mãe descobrindo isso depois, né? O meu filho teve relação sexual com o indivíduo que apadrinhou ele e aí ela descobriu. E ela apertou o filho contou, que era menino, né, criança, né, e aí contou que ele filmava os vídeos,
que ele filmava, aliás, a relação sexual e que estava guardado. E aí o que a gente faz? Olha, vamos fazer o registro, a senhora não pode comentar com ninguém isso. Por quê? Porque a gente tem que buscar, tem que ter provas, não é isso? Eu preciso de elementos, porque só a fala não comprova nada. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que buscar elementos para ver, olha, ele realmente está... então provavelmente ele guarda isso no computador dele. E a gente tem que fazer o quê? Uma busca e apreensão na casa dele. Faz um pedido judicial de busca e apreensão, né, através de um inquérito policial instaurado para isso, para buscar e apreender o computador, celular, enfim, desse indivíduo, e manda para a perícia, para que a perícia identifique, né? Mas eu tenho que fazer isso através de ordem judicial, para que tenha validade e isso que foi apreendido seja uma prova válida, né? Senão, eu prejudico aí a prova, certo? Então, atenção para essa questão. Eu já sei, então, que é crime esse armazenamento. Entretanto, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz situações em que eu vou excluir a tipicidade do comportamento desse sujeito que está armazenando, por exemplo, que armazena imagens pornográficas de criança ou adolescente. Mas, Sandro, que situações são essas? Calma, porque aqui a finalidade é para provar a ocorrência desses crimes, né? Aqui o cara não é pedófilo, o indivíduo não é pedófilo, não. Vamos ver quem são essas pessoas? Vem comigo aqui. Eu tenho a previsão, que é no próprio artigo, ele traz aqui no seu parágrafo 2º, diz o seguinte, vamos fazer a leitura comigo. Não há crime se a posse ou o armazenamento dessas imagens pornográficas tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241A, 241C desta lei. Quando a comunicação for feita por, ou seja, não é qualquer pessoa que pode armazenar para comunicar. Quem são essas pessoas? 1. Agente público no exercício das suas funções. Muito cuidado com isso. Quando eu falo de agente público no exercício das suas funções, tem que ser um indivíduo que esteja com essas imagens armazenadas devidamente justificadas. Então, por exemplo, um policial que está investigando uma rede de pedofilia e está lá no computador esses armazenamentos que foram obtidos através de uma investigação. Tá ok. Agora, se eu tenho na casa do policial, no celular dele, vídeos que não têm nenhuma relação com nenhuma investigação, eu tenho um policial pedófilo que vai responder pelo crime. Não tem exclusão de crime nenhuma aqui. Então, tem que ser agente público no exercício das suas funções. Ok? O inciso 2 traz para a gente o seguinte: membro de entidade legalmente constituída, que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo. Aqui, normalmente, a gente tem essas ONGs que são criadas justamente com a finalidade de combate à pedofilia. Então, elas ficam buscando na internet, buscam informações e comunicam à polícia, por exemplo, para que a polícia possa ter elementos a partir daí para poder fazer uma investigação mais assertiva. Também é viável, é possível. E o inciso 3, representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Então, atenção para essa questão. Quando nós falamos efetivamente aqui, nessa hipótese do provedor de acesso, né, o provedor de acesso à internet, quando ele identifica esses arquivos, porque não existe uma filtragem prévia, né, eles vão armazenando. Identificou alguma coisa relacionada à pornografia? O que é feito aqui? Ele vai pegar isso e vai encaminhar às autoridades competentes. E, a partir dali, ele deleta aquilo do sistema. Ele não pode encaminhar e manter lá no arquivo para a utilização dos usuários, entendeu? Por quê? Porque senão ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar mantendo a utilização desses arquivos por pedófilos. Então, o que ele faz? Pega esses arquivos, remete para a polícia, por exemplo, e a partir daí deleta o que está no sistema. O que está lá na nuvem, ele apaga, ok? Até aí, tudo bem. Quem faz isso também não terá crime, certo? Muita atenção para essa questão, isso é importante. Agora, visto isso, né, vimos a situação de exclusão de crime, eu quero falar com você de um outro artigo, que é bem interessante, que é o 241C. O 241C, ele também tem o viés da pedofilia, mas através da simulação. É uma possibilidade, por exemplo, de usar deepfake, ou simplesmente montagens, né? Você pode utilizar aí uma IA, ou você pode fazer montagem no Photoshop, enfim, você vai fazer uma montagem. Eu tenho aqui o 241C, que é o seguinte: simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica, por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia
vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. A pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então aqui, pessoal, o que a gente tem? Eu tenho aquela pessoa que faz uma montagem colocando um rosto de uma criança, pega um adulto, por exemplo, uma pessoa que está lá com seus 18 anos, 19, e faz o quê? Faz um deepfake com o rosto de criança, um rosto de um adolescente, né? Para quê? Justamente para poder estimular o pedófilo, ou seja, não vai ter o trabalho de usar criança ou adolescente na cena pornográfica, mas vai colocar o rosto dela na imagem ou na fotografia, faz essa adulteração. E é isso, é crime? É crime. Não é com a mesma gravidade daquela pena que a gente viu antes, mas a pena aqui de 1 a 3 anos, ou seja, eu tenho tipificação para esse comportamento, mesmo que ele não seja real, ou seja, uma adulteração da foto. Ah, você fez isso de brincadeira. Não quero saber. Aqui a gente tem efetivamente o quê? Essa adulteração, essa simulação, ela entra no artigo 241C. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Aqui a gente tutela também a questão dessa integridade moral dessa criança, desse adolescente, isso é importantíssimo a gente lembrar. É um tipo penal doloso, né? Sempre a pessoa quer efetivamente, sabe que está fazendo essa montagem, que está usando efetivamente, fazendo essa montagem com criança ou adolescente. Agora eu quero trazer para você um outro tipo penal, que é o artigo 241D. Esse artigo aqui é um artigo muito interessante, porque vocês vão ver um detalhe, né, bem específico nele. Diz o seguinte aqui. Quero ver se você vai prestar atenção no texto para eu poder colocar para você e te fazer uma pergunta. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. A pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa, certo? Aí eu coloco para você aqui o seguinte. Primeira coisa, nós sabemos, lá no Código Penal, que os atos preparatórios não são puníveis, não é isso? A não ser que eles tenham que ele possua uma previsão específica como crime, não é? Esse é um exemplo deles. Esse artigo é um exemplo de ato preparatório que eu vou punir. Por quê? Porque eu tenho a conduta do pedófilo que vai entrar em alguma sala de bate-papo, vai entrar em alguma, ou no Instagram, ou no TikTok, ou qualquer outra mídia, ou até pessoalmente, mas pedófilo normalmente não é pessoal, ele não bota cara na hora, ele sempre se faz passar por alguém para enganar a criança ou adolescente, para ele conseguir o que ele quer. Então, o que nós temos aqui? Nessa hipótese, ele vai lá o quê? Para poder justamente aliciar esse menor. Porque ele quer praticar ato libidinoso com esse menor. Ele quer, por exemplo, ter relação sexual com esse menor. O que ele faz, então? Ele vai entrar numa sala de bate-papo, por exemplo, lá no Discord, que é justamente um local cuja identificação ela é bem difícil, a polícia consegue fazer, mas ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque a gente não existe um registro, como é, por exemplo, no Instagram, eu consigo saber imediatamente quem é do Instagram, qual é o seu CPF, tudo a gente consegue identificar a pessoa. No Discord, não. Qualquer pessoa não precisa de cadastro. Então, é algo que acaba dificultando mais. A gente consegue identificar a pessoa buscando IP, enfim, existe uma necessidade de uma investigação mais profunda. Mas descobre. A questão aqui é a seguinte, esse indivíduo, então, ele entrou numa sala para poder aliciar essa criança com a finalidade de praticar ato libidinoso. Tem que ter essa finalidade. Se ele não é um crime doloso, mas ainda um dolo específico que é o dolo de aliciar para praticar ato libidinoso, certo? Se ele entra ali, aquele adulto, vamos pegar um adulto, mas com mentalidade de um adolescente, né? E aí, de ameba, ele faz o seguinte, tá lá só conversando com a criança ou com o adolescente. Com a criança, especificamente. Vai ter alguma coisa? Não, porque ele não tem finalidade nenhuma sexual. Ah, Sandro, mas como é que eu vou saber disso na vida real? Tem que ter uma investigação, né? É estranho ter um adulto conversando com uma criança em sala de bate-papo, né, gente? É estranho. Um adulto conversando em algum grupo, né? É estranho. Adulto normalmente não vai interagir com criança nesses moldes, né? Mas, se não ficar demonstrada a finalidade libidinosa, não tem crime. Precisa ter essa finalidade, com a intenção de praticar ato libidinoso, certo? E outra questão, esse tipo penal só protege criança. Ou seja, esse artigo só protege criança, fica de lado o adolescente. Ou seja, se esse indivíduo entra lá na sala para conversar com um adolescente com a finalidade de praticar ato libidinoso, tem algum crime?
não tem crime algum. Por quê? Porque não se adequa ao tipo do artigo 241D, que tutela tão somente como sujeito passivo a criança. Então, muita atenção para isso com essa pegadinha, né? Se esse sujeito, né, um indivíduo pedófilo lá, João das Couves, entrou numa comunidade, está se fazendo passar por alguém lá para conversar com Joana, de 16 anos de idade, menor de idade, certo? Mas está lá conversando com ela. Ela é adolescente. Ele tem finalidade libidinosa. Tem crime aí? Não. Não, porque o artigo 241 só tutela o quê? Só tutela se o direcionamento for voltado para a criança, certo? Muita atenção com esta pegadinha. E aí que eu quero trazer, a gente falou muito aqui sobre a questão de cena de sexo explícito ou pornográfica, e eu quero trazer para você, porque o próprio ECA traz isso para a gente, o conceito dessa cena pornográfica, né, de sexo explícito ou pornográfico. Está aqui no artigo 241E, ou 241E, né, que diz o seguinte: para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Então, pessoal, para que eu tenha essa utilização desse conceito de pornografia, cena de sexo explícito ou pornográfica, a exposição da genitália da criança, o ato, tem que ter finalidade primordialmente sexual. Por exemplo, imagina aqui a hipótese, todo mundo já viu isso, né? Neném nasceu lá, e aí eles vão dar o banhozinho na criança, aí estão lá, hoje em dia com as redes sociais, né? Vai lá e filma o primeiro banho, aí mostra a criancinha, mostra a genitália da criança, ela tá peladinha assim, ó, e aí você tira uma foto. Tem crime aqui? Não. Eu não aconselho fazer isso, porque eu não sei quem é que vai salvar. A gente tem aí uma pesquisa feita, né? Existe grande quantidade de fotos que são salvas de crianças nesse tipo de cena. Então, assim, quem é que vai baixar isso, né? Uma pessoa normal não vai ficar baixando imagem de criança peladinha de banho, né? Por quê? Se não é parente, não é nada, qual o sentido de você fazer isso? Então tem que ter um viés aí. Então, eu não aconselho, sempre digo isso. Criança não é para ficar mostrando, né, em rede social, sobretudo nesse tipo de mostrar alguma coisa do corpo da criança, porque você não tem a conotação, você não tem a ideia da finalidade libidinosa, mas você não sabe quem é que está vendo essa imagem, então tem que ter cuidado. Mas voltando aqui para quem está mostrando, isso não vai ter crime, por quê? Porque não tem conotação sexual, não tem finalidade libidinosa, então não tem crime aqui quando você tira uma foto lá com teu filho, ou com você, o padrinho da criança, tira uma foto ali com ela, não tem problema algum porque não tem conotação sexual, ok? Prosseguindo aqui, a gente vai agora falar o seguinte, quero colocar para você, nós temos o artigo 242, e eu quero só trazer aqui, dizer, né, que ele já foi revogado, né, ele está revogado, só para a gente atentar, que é o vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente, arma, munição, explosivo. Esse artigo 242, ele foi o quê? Revogado expressamente pelo Estatuto do Desarmamento. Atenção para isso, né? Pela Lei 10.826 de 2003, certo? Então, se eu entrego lá munição, arma para criança ou adolescente, vai lá para o Estatuto do Desarmamento e ainda tem lá a situação que vai aumentar a pena. Agora a gente vai passar aqui para análise de um artigo que é bem interessante também, que a gente aplica muito na prática, numa vivência, né, do dia a dia de uma delegacia de polícia, que é o artigo 243, também aqui do ECA. Diz o seguinte, acompanha comigo aí. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica, ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Pena detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. Aqui, turma, a gente tem que atentar para o seguinte, né? Eu já sei que é crime fornecer para criança ou adolescente bebida alcoólica ou qualquer outra substância que possa causar dependência física ou essa dependência física ou psíquica, né? Então, bebida alcoólica, forneceu bebida alcoólica para criança ou adolescente, está no 243 do ECA. Outro exemplo, cigarro para criança ou adolescente, 243 do ECA. Cola de sapateiro, 243 do ECA. Você já deve ter visto aí o pessoal, às vezes criança ou adolescente cheirando cola. Né? No Rio isso acontece muito.
ou seja, a pessoa que forneceu para essa criança ou adolescente essa cola de sapateiro, isso causa dependência, né, turma? Isso causa dependência física ou psíquica. Então, essa pessoa responde pelo 243. Aí eu quero te colocar a seguinte pergunta aqui. Imagina que essa criança ou esse adolescente, ele conseguiu, um adulto forneceu para ele maconha, ou forneceu para ele cocaína, êxtase, enfim, alguma droga, né? Vamos pegar aqui, então, um êxtase. Um indivíduo foi lá e forneceu êxtase para essa criança, ou para esse adolescente, vou pegar para um adolescente, né? Mais real. Forneceu, então, êxtase para um adolescente. A pergunta aqui é a seguinte, esse indivíduo, a conduta dele se enquadra onde? É aqui no 243? Ou a conduta dele estará em curso no artigo 33 da Lei Antidrogas, que é o tráfico de drogas. E aí, o que a gente coloca aqui efetivamente, né? Vamos lá, respondendo a minha pergunta, né? Eu já pergunto e já respondo. Nessa situação de fornecimento de droga ilícita para criança ou adolescente, o indivíduo estará em curso nas penas do artigo 33 da Lei Antidrogas. Ou seja, nós teremos aqui um tráfico de drogas lá da Lei Antidrogas, da Lei 11.343. E eu digo mais, a pena ainda é aumentada de acordo com o artigo 40, inciso 6, também lá da Lei 11.343. Ou seja, tem um aumento de pena quando essa pena visa criança ou adolescente, certo? Então, muita atenção para isso. Talvez você esteja perguntando o seguinte, mas Sandro, então pera lá, quando é que vai ter então a aplicação do 243 e não o da Lei Antidrogas? Sempre que eu fornecer droga ilícita para criança ou adolescente, cocaína, êxtase, LSD, qualquer droga ilícita, vai para a Lei Antidrogas com aumento de pena. Agora, qualquer outra droga que não seja ilícita, mas que possa causar dependência física ou psíquica, nós teremos a aplicação do 243. Simples assim, ok? Agora a gente prossegue aqui, visto então esse artigo, a gente dá continuidade. Nós temos aqui o seguinte, ó. Olha o que diz aqui o artigo 40, inciso 6 da Lei 11.343. As penas previstas no artigo 33, né, e aí vai, serão aumentadas de 1/6 a 2/3 C, inciso 6. Estou falando lá da Lei Antidrogas, tá? Artigo 40, inciso 6. Se sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente, ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Então, atenção para isso, a gente tem esse aumento de pena. Vendeu droga ilícita para criança ou adolescente? Vai lá para o tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343, com a pena aumentada ainda por cima, certo? Pelo artigo 40, inciso 6. Agora eu quero tratar com você do artigo 244 do ECA, que é o seguinte, olha o que ele diz. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente, fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. A detenção é de 6 meses a 2 anos e multa. Quando eu falo aqui, então, nesse 244, justamente o quê? Qualquer tipo de fogos de artifício ou de estampido, ou seja, aqueles fogos que fazem barulho ou que são bonitos, né? Qualquer um deles, né? Aqueles que fazem bonito, aqueles lá do Réveillon, né? A gente tem aqui essa situação. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho o artigo 244 que vai incidir. Só não vai ter crime do 244 se eu fornecer para criança ou adolescente o quê? Aquele estalinho, porque o estalinho, ainda que a criança, porque criança não tem juízo, né? Eu não tinha juízo quando era criança. Eu pegava estalinho, juntava um monte para jogar nas pessoas. E aí, criança não tem juízo, gente. Mas se você fizer isso, não vai gerar lesão nenhuma, nem na criança, nem na pessoa que recebeu os estalinhos, não é? Então, não tem crime se fornecer estalinho. Agora, qualquer outro tipo, aquelas bombinhas, tudo isso, vai ter crime do artigo 244, certo? Atenção para isso. E apesar da pena ser uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, não cabe aqui o quê? A aplicação do juizado especial criminal. Muita atenção para essa hipótese, certo? Não cabe por vedação expressa do 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra questão é a corrupção de menores, que eu quero tratar com você, que é um tema também que a gente aplica muito no dia a dia, e é interessante trazer isso aqui. E é o 244B. Ele diz o seguinte: corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. A pena é reclusão de 1 a 4 anos para esse indivíduo, né, que faz essa corrupção. Então, nós temos aqui o seguinte. Primeira coisa, né?
Quando nós falamos em corrupção de menores, eu tenho um sujeito adulto, um indivíduo adulto que se utiliza de uma criança ou adolescente justamente para a prática de atos infracionais, porque ele sabe que a situação para ela é mais leve, né? Então, o que ele faz? Ele coloca a criança para roubar, coloca a criança para entregar droga. Aqui eu tenho, então, o quê? Eu tenho esse sujeito que está corrompendo essa criança ou esse adolescente. Esse sujeito adulto vai responder pelo crime em si, ou seja, se ele botou a criança para roubar, ele responde pelo roubo também, né? Eu tenho aqui coautoria, responde pelo roubo e ele também será responsabilizado pela corrupção de menores. Aí você deve estar perguntando assim, mas Sandro, precisa comprovar, demonstrar de alguma forma que esse adolescente foi corrompido em razão desse ato? Já te respondo de cara que não há necessidade. Aqui estamos falando de uma situação de delito formal, basta que o sujeito coloque o adolescente na vida do ato infracional. Eu não preciso demonstrar. Existe essa presunção de que ele está sendo corrompido. Isso tem previsão expressa na súmula 500 do STJ, que diz o seguinte: a configuração do crime do artigo 244B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal. Agora, uma questão que é interessante eu trazer para você, que é o seguinte: nós tivemos aqui colocar aqui, nós tivemos o seguinte, né? É importante nós lembrarmos aqui que, por exemplo, lá no artigo 244, do 244B, a gente tem como sujeito passivo, como bem jurídico tutelado aqui, efetivamente, que a probidade, a honestidade desse menor de 18 anos que fica comprometido aqui nessa situação, certo? E aí, só para a gente arrematar, eu tenho uma possibilidade. Nós falamos aqui sobre a questão lá no início da nossa aula dos crimes praticados contra criança e adolescente que envolvem a pedofilia. E aqui eu quero trazer com vocês o seguinte: em razão dessa evolução tecnológica, né, da pedofilia ser praticada, dessa exploração sexual, isso ser praticado normalmente, né, pelas mídias sociais, pela rede de computadores, houve, então, a inserção no Estatuto da Criança e do Adolescente da figura da infiltração de agentes policiais para a investigação desses crimes contra a dignidade sexual da criança e adolescente. Isso foi incluído, então, pela Lei 13.441 de 2017, e a gente tem aqui o seguinte: lá no artigo 190A, é importante a gente colocar aqui o seguinte, ó, sobre a infiltração de agentes de polícia pela internet. A gente tem a infiltração real, física, mas temos também agora a infiltração virtual. Esse policial, então, não vai fisicamente no local, mas ele vai ingressar, por exemplo, nessa rede de pedofilia, assumindo uma identidade própria, ou seja, toda uma situação de investigação para ele poder identificar esses pedófilos. E aí, a primeira coisa, o que eu tenho que observar para que exista essa infiltração validamente e possa ser usada depois como prova? 190A traz para a gente no inciso 1. Primeiro, será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção da prova ouvido o Ministério Público. Dar-se-á mediante requerimento do MP ou representação do delegado de polícia e conterá demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão. E o inciso 3, que é importante, fala sobre o prazo de duração dessa infiltração. Eu tenho no inciso 3, diz o seguinte, que não poderá exceder o prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que aí no total não exceda 720 dias e que seja demonstrada a sua efetiva necessidade a critério da autoridade judicial. Então, muita atenção, né, para essa questão. E finalizando aqui, essa infiltração ela é sempre subsidiária, ou seja, quando restar demonstrado que não tem outro meio da gente descobrir aqui essa rede de pedofilia. Então, isso está previsto no artigo, no parágrafo 3º, que diz o seguinte: a infiltração do 190. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Então, muita atenção para esse caráter subsidiário aqui da infiltração de agentes de polícia na investigação de crimes de natureza sexual, certo? Pessoal, vamos agora, a gente está encerrando aqui nossa aula, mas claro que a gente vai testar os seus conhecimentos para saber como é que você foi dentro do que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, a gente entra agora para testar os seus conhecimentos no quiz. Em relação ao previsto no Estatuto Menorista, assinale a alternativa correta. Não são aplicáveis aos crimes, letra A, não são aplicáveis aos crimes definidos nesta lei
as normas da parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. B. Aos crimes cometidos contra criança e adolescente com pena máxima combinada igual ou inferior a 2 anos, é possível a aplicação da Lei 9.099 de 95. Letra C. Aos crimes cometidos contra criança e adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 26 de setembro de 95. E letra D. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública condicionada à representação. E aí, qual é a sua resposta nessa questão do nosso quiz? Vamos ver se você acertou? Se você foi bem? A alternativa correta é a letra C. Aos crimes cometidos contra a criança e adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. E essa previsão a gente tem expressa no artigo 226 do nosso Estatuto Menorista, ok? Vamos agora para a nossa próxima questão do quiz. Vamos lá? Em relação aos crimes previstos no ECA contra a criança e adolescente, podemos afirmar que a. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento configura-se como infração administrativa. B. Somente a privação da liberdade de criança, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, será considerado crime, não abarcando a proteção do adolescente. Letra C. É crime aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. E letra D. É crime aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança ou adolescente com o fim de com ela praticar ato libidinoso. E aí, qual foi a alternativa que você marcou? Vamos ver então aqui, a alternativa correta qual é? Letra C. É crime aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Esse é o único dispositivo legal que protege a criança. Lembrando que os outros dispositivos do ECA protegem tanto criança quanto adolescente, ok? Então, atenção para essa questão. Vamos agora para a nossa questão de número 3. Vamos lá, nosso quiz. De acordo com a Lei 8.069 de 90, é crime adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, exceto a. Se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241A, 241C desta lei, quando a comunicação for feita por qualquer pessoa que esteja com o conteúdo em mãos. B. Se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241A e 241C desta lei, quando a comunicação for feita por agente público no exercício das suas funções. E letra C. Se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241A e 241C desta lei, quando a comunicação for feita por membro de entidade, ainda que informalmente constituída, que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo. E aí, qual é a alternativa correta nesse caso? A alternativa correta é a letra B. Vamos lá fazer a leitura da letra B? Diz aqui o seguinte, ó. Se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241A e 241C desta lei, quando a comunicação for feita por agente público no exercício das suas funções. É exatamente o que o artigo 241B, no seu parágrafo aqui, segundo, traz para a gente. Ele traz essa possibilidade, além de outras situações, essa do agente público no exercício das suas funções. Espero que você tenha acertado a questão, né? Pessoal, a gente está encerrando aqui a nossa aula de hoje. Falamos aqui sobre diversos aspectos relevantes com relação ao menor figurando como vítima, ou seja, crimes praticados
contra a criança e adolescente com previsão no Estatuto Menorista. Você pode falar comigo, me encontrar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @SandroCaldeira, no meu site, o sandrocaldeira.com. Pode mandar mensagem por lá, falar que assistiu a minha aula aqui no Saber Direito e a gente vai conversar. Vou te responder com o maior prazer, certo? E a gente encerra aqui a nossa jornada, turma. Espero que as nossas aulas tenham sido muito produtivas e abordamos aqui diversos aspectos que são muito importantes dentro do Estatuto Menorista. Você pode, então, me encontrar nas redes sociais, vai ser um prazer falar com você. Eu estou muito feliz de ter gravado essas aulas aqui e espero que eu consiga realmente contribuir aí para a sua aprendizagem, certo? Então, um grande abraço a todos e até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br. Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.